Há anos ouvimos falar da necessidade de reforma tributária no Brasil. Ou melhor, sentimos na pele a carga tributária. Ainda assim, os estados e os municípios reclamam da escassez de recursos. Para contribuir com a discussão e tentar avançar no debate, as entidades dos setores públicos e privados criaram uma proposta técnica chamada Simplifica Já. Para entendermos melhor do que se trata essa proposta e quais os impactos para o país, o Ideias e Debates de hoje recebe o presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, Alfredo Marranca. Doutor Alfredo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre reforma tributária. Muito importante. Muito obrigada, doutor. E recebemos também o professor doutor de Planejamento Tributário, Caio Bartini. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Melissa, a você. Uma boa tarde a vocês, a todos aí que nos assistem, e ao doutor Alberto aí pela gentil participação nesse debate propício e proveitoso. Eu queria começar fazendo uma primeira pergunta para ambos, né? Considerando o volume de tributos que o Brasil tem e a partilha desses tributos entre os municípios, o Estado e a União, a gente tem uma divisão justa entre o que a gente arrecada e o que cada um desses entes recebem? Professor, doutor Alfredo, por favor. Eu primeiro? Sim, por favor. Não, evidentemente que não é justo. O sistema tributário, ele precisa de aperfeiçoamento constante, né? E o nosso sistema tributário tem muitos problemas, muitos problemas. Agora, o lado bom disso é que todos os países do mundo, eles lutam para aperfeiçoar seu sistema tributário. Ninguém tem um sistema perfeito. Poucos, assim, deixam a coisa andando tanto tempo sem fazer nada como nós fizemos. Quer dizer, o nosso sistema é especialmente ruinzinho, assim. Nós temos alguns problemas a mais, né, que não são todos os países do mundo que têm, como é um federalismo, e o federalismo fiscal complica o tributo, porque tem autonomias tributárias dos entes, e como nós temos mais de 5 mil municípios e 27 estados, são muitos entes criando diversidade tributária, e isso prejudica muito e aumenta muito a complexidade. Mas, de uma maneira geral, a evolução tributária de uma economia depende da sua formalização. E a formalização ela é incentivada por um bom sistema tributário. Então, forma um círculo virtuoso ou vicioso, né? De um sistema tributário bom, cria mais formalização e depois isso permite que você melhore ainda mais o sistema tributário. Então, nós não somos os piores sistemas tributários do mundo, quer dizer, nós temos já a criação do imposto de renda, apesar de que só um ente é capaz de cobrar imposto de renda, e isso já é um sinal de avanço, já são poucos os países do mundo que têm imposto de renda, já não são todos. A gente tem um imposto não cumulativo, que é o estadual, tem várias coisas. Tem países, por exemplo, que só conseguem cobrar IPTU, né? E aí você imagina, só o imposto territorial. Por quê? A economia é tão informal. O Egito, por exemplo, a economia é tão informal, né, que você não tem como extrair um tributo da economia. Então, você tem, a única coisa visível mesmo para você cobrar tributo é o imóvel, e é muito ruim, né? Então, a gente já não está nesse estágio, a gente está no estágio bem mais avançado, só que não está, por exemplo, no estágio que estão as grandes federações do mundo. Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Canadá, que tem já os entes federados lá, eles cobram imposto de renda, já está um grau muito mais sofisticado. E ainda, só para completar, tem entes, né, tem países do mundo, como ali, Noruega, Suécia, que tem sistemas que são avançadíssimos de tributação e que garantem até não só a formalidade do emprego, que é uma coisa que nós nem temos como pensar agora, como até o salário. Você não consegue fazer uma empresa pagando pouco para os seus funcionários na Suécia, na Noruega. Mas é uma realidade que realmente é muito diferente da nossa já. Isso aí já não é nem de se pensar num país como o nosso hoje. Professor Caio, o senhor concorda? O senhor acha que a divisão é justa desses recursos? Tem alguém aí com um cobertor mais curto nesse meio do caminho?
Sem dúvida. Se nós observarmos hoje o próprio sistema federativo brasileiro, nós criamos um sistema federativo que é nosso, ele não é adotado por nenhum outro país do mundo. Lógico, nós temos um país que tem dimensões continentais. Isso já é um agravante. Nós já temos um país em que as desigualdades regionais e sociais elas estão escancaradas. Então é fato que quanto maior a nação, maior a desigualdade, maior as regiões, mais difícil, mais complexo fica criar um sistema tributário que seja adequado a todos. Agora é óbvio, quem sofre mais com isso é a ponta, é a municipalidade. E por que a municipalidade? Veja, quem presta a maior gama de serviços públicos diretamente à população são os municípios. Nós temos os estados, excepcionalmente, que fazem o seu papel e por trás está a União. Se você não tem municipalidades que são fortes, que têm uma autonomia financeira adequada, que têm uma autonomia gerencial própria e, consequentemente, uma responsabilidade na gestão dos próprios recursos, fica justamente muito difícil você manter um sistema estatal equilibrado. Hoje nós temos um problema em que a União, ela sim tem maior arrecadação em termos de tributação e, entretanto, para tentar minimizar esse impacto da ausência do federalismo fiscal, né, desse impacto do federalismo fiscal inadequado, a nossa Constituição criou um mecanismo de repartição de receita. Só que qual é o grande problema que eu vejo? A reforma tributária ela é necessária? É extremamente necessária. Nós temos que dar os primeiros passos? Óbvio que sim. Só que nós temos um problema sério. Nós temos uma quantidade de municípios no nosso território que ele não se justifica. Ele não se justifica pela sua ausência de capacidade de geração de riqueza, de geração de recursos. Então, grande parte hoje das municipalidades no Brasil, elas dependem frontalmente de fundo de participação. E o fundo de participação ele é mantido por dinheiro de imposto de renda, é mantido por dinheiro de IPI. E, consequentemente, quem acaba sendo onerado, e aquilo que o doutor Alfredo coloca é uma verdade, cria-se um círculo vicioso. E por que um círculo vicioso? Eu tenho municipalidades que têm 5 mil habitantes, que não têm qualquer capacidade de geração de recursos. Essa municipalidade ela tem que implementar o seu poder legislativo, essa municipalidade tem que implementar o seu poder executivo, essa municipalidade ela não tem capacidade de geração nenhum de recursos, ela depende de fundo de participação, e essa dependência do fundo de participação faz com que haja, então, para a mantença dessas municipalidades, um aumento da própria arrecadação tributária. É óbvio que a carga tributária brasileira é uma carga alta, mas é uma carga alta porque nós temos grandes despesas públicas. A conta ela é muito simples de ser fechada. Em qualquer orçamento doméstico, quando você tem a quantidade de receita e ela não é suficiente para fazer frente às suas despesas, a primeira coisa que se busca fazer é cortar despesas. Se você não tem como incrementar a renda. Ou você mantém as despesas e procura mecanismos de incrementação da sua receita. E, infelizmente, o Estado brasileiro ele tem pouquíssima diminuição de despesa pública. Ainda mais no período que nós estamos vivenciando agora na pandemia, nós tivemos um aumento significativo nas despesas, notadamente com saúde. E muitos gestores da coisa pública acabaram aproveitando da situação e querendo empurrar, por exemplo, ao governo federal anos e mais anos de má gestão da máquina, empurrando para que o governo federal, por exemplo, possa resolver através de determinadas atitudes. Isso não vai acontecer. Agora a gente fala, por exemplo, de diminuição de carga. Ah, mas o Brasil vai ter diminuição de carga? Enquanto não tiver diminuição de despesa pública, não. Então há uma necessidade de que haja uma diminuição significativa das despesas públicas ao longo do tempo, para que nós possamos aí sim falar em diminuição de carga. Agora é fato,
que o Brasil tem encaminhado bem na questão da simplificação de obrigações de natureza administrativa, isso sem dúvida nenhuma. Perto do que nós comparamos com outros países, pelos quais, inclusive, já foram citados, por exemplo, a média anual de gastos em horas para cumprimento de obrigações de natureza administrativa, a média mundial são 300 horas. O Brasil gasta em torno de 1.900 horas ano. Quer dizer, isso torna inviável qualquer atividade empresária, isso torna inviável qualquer geração de riqueza internamente, isso torna inviável qualquer atratividade de investimento externo. Quer dizer, o que se coloca no custo Brasil? No custo Brasil, quando vem uma empresa de fora e fala assim, eu quero saber qual é o custo Brasil, o custo Brasil leva em consideração burocracia, o custo Brasil leva em consideração a carga tributária, o custo Brasil leva em consideração a questão da formalização, como foi dita pelo doutor Alfredo, leva em consideração também custos até mesmo com corrupção. Então, tudo isso é colocado num plantel para que seja analisado, para que a empresa fale, olha, é interessante investir no Brasil ou não é interessante investir no Brasil. Então, óbvio, nós temos que adotar, sim, soluções para que nós consigamos começar uma tratativa de reforma, mas é fato, é bom nós deixarmos claro, quando se falar de carga tributária, essa carga tributária ela só será efetivamente reduzida a partir do momento que nós tivermos uma redução de despesa pública. Que enquanto a despesa for mais alta que a receita, nós vamos precisar sempre de receita para cobrir esse déficit. O senhor falou sobre essa questão da redução da despesa pública e dos municípios menores. Eu queria colocar uma questão aqui, e aí eu peço desculpa se eu estiver sendo equivocada na minha colocação. Mas, se, por exemplo, falando dos municípios pequenos, se, por exemplo, fossem criados polos nesses municípios pequenos, tipo, juntar... Geralmente, esses municípios estão tão próximos, claro que não é sempre assim, mas, em geral, eles estão tão próximos. Se criassem polos industriais, por exemplo, nos arredores desse município, isso não ativaria a economia local? Isso não faria com que esses municípios criassem essa questão do gerar economia e gerar arrecadação? Eu creio que isso vai depender muito, Melissa, de como isso é implementado. Primeiro, o Brasil é um país que cria regras e vive de exceções, principalmente na parte tributária. Então, nós criamos várias regras tributárias e vivemos de situações excepcionais. O Brasil ele costuma criar, por exemplo, várias formas de tributação e cria N incentivos. E muitas vezes esses incentivos eles são desmedidos com relação à vocação daquele ente estatal, a vocação daquele estado, a vocação daquele município. Eu vou dar exemplo muito prático. Se concebe, por exemplo, conceder incentivo fiscal para o centro-oeste do país, na região automotiva, e conceder incentivo fiscal para agronegócio na questão da região sudeste? Será que definitivamente, e isso faz com que as empresas fazem o quê então? Para tentar conseguir atendimento a esses benefícios, começa aquela troca de fatores. Então, assim, a empresa ela se desloca para um determinado local que concede incentivo, mas ela tem todo o seu deslocamento feito em outra região. Nós não temos multimodais para fins de transporte, para fins de facilitação dessa prestação. O Brasil ele é muito extenso, um território muito grande. E isso faz com que nós não exploremos o efetivo potencial que muitas municipalidades e muitos estados têm. Então, a questão de criação, por exemplo, de distritos, dependendo da forma que é feito, ele pode, inclusive, gerar um aumento significativo de guerra fiscal. Cada qual querendo atrair, por exemplo, investimento para a sua própria territorialidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, isso, logicamente, é uma questão de opinião dentro daquilo que é estudado, do que eu venho estudando ao longo do tempo, primeiro, a diminuição da máquina estatal. Nós temos uma máquina inchada.
E a nossa máquina inchada, inclusive nos termos de federação. O ministro Paulo Guedes chegou até a afirmar que municípios de até 5 mil habitantes, eles deveriam ser incorporados, eu digo um pouco mais, eu digo que municípios, muitas vezes até de 10 mil habitantes, eles deveriam ser incorporados a outros municípios. É óbvio que toda essa questão da formação, de transformação de ente estatal, isso vai depender, inclusive, de questões populacionais, em questão do voto do povo, mas, independentemente disso, seria uma forma de tentar diminuir. Por exemplo, não se concebe no Estado brasileiro ter 5.570 municípios, cada qual com regras específicas próprias, lógico, observando o mesmo modelo constitucional, mas cada qual com regras próprias específicas, cada qual buscando atrair investimento para o seu próprio território e fomentando com isso guerra fiscal. Nós sabemos que a falta também de capacitação de gestores públicos ainda agrava muito mais a situação. Por exemplo, nós vemos isso aqui, nós estamos próximos às eleições municipais. Aí vou colocar exemplos que o doutor Alfredo também deve concordar nesse sentido. E aqui, logicamente, nós estamos falando de sistema democrático. O Zé da Areia ganhou a prefeitura do município X. O Zé da Areia conhece o que de administração pública? Nada. O Zé da Areia conhece o que de orçamento? Nada. O Zé da Areia conhece o que do funcionamento da máquina? Nada. E, em vez de ele se cercar de pessoas técnicas para que possa auxiliá-lo nesse mistério, que é muito complexo, então ele pega, por exemplo, o Joaquim da farmácia e coloca como secretário de saúde. Aí pega o João Pedreiro e coloca como secretário de infraestrutura. Quer dizer, então a chance de dar errado é muito forte. A chance de se utilizar de recursos de forma equivocada é muito forte. A chance dessas pessoas ingressarem no rol junto ao Ministério Público de ações de improbidade administrativa, ação civil pública e até mesmo por eleitores de ação popular é muito grande. E isso vai acabar fazendo com que haja um travamento da máquina. A máquina fica completamente travada. Então há uma necessidade, quando eu coloquei isso há um tempo atrás, eu quis deixar bem claro isso, eu creio que todas as pessoas, principalmente nas municipalidades com mandato eletivo, que vai participar de algum mandato eletivo, elas deveriam passar, e eu não estou dizendo aqui que a pessoa ela tem que ser técnica, ela tem que ser formada, não é nada disso, mas ela deveria passar por um curso simples, gratuito, fornecido pelo governo federal ou pelos estados. Olha, funcionamento da administração pública, você pretende se eleger? A administração pública é assim, orçamento é isso, plano plurianual é isso aqui, lei de diretrizes orçamentárias é isso, lei orçamentária anual funciona desse jeito, o seu limite de atuação está aqui, 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 você pretende ser um vereador, qual é a sua função, você pretende ser um prefeito, um secretário de Estado, um assessor, qual que é a sua função? Uma coisa rápida, simples, por meio aí de mecanismos da própria internet, mas de forma a dar o quê? Possibilidade dessas pessoas saberem o que vão enfrentar. Porque assumir um cargo eletivo não é simples. Assumir funções pelos quais você vai ter um grande aparato e muitas vezes a gestão de recursos públicos não é simples. E nós vivemos num país que ele tem várias complicações administrativas. Nós temos uma burocracia muito forte em vários setores, principalmente na questão tributária. Então, por isso eu vejo a importância de se analisar todos esses critérios para que a administração ela ande melhor. Doutor Alfredo, levando em consideração tudo o que foi dito, as colocações do professor Caio, do senhor também, a gente está falando em reforma tributária há muito tempo, como eu falei no começo do programa, o próprio ministro Paulo Guedes, ele vem colocando essa pauta aí em doses homeopáticas, digamos assim, até por questões políticas também, né? E eu queria saber o que essa proposta do Simplifica já traz de diferente e o senhor avalia que é um momento estratégico para uma proposta de reforma tributária? Tá. Eu acho que sim, já vou adiantar que eu acho que sim. Deixa eu explicar o porquê.
Primeira coisa, que eu preciso esclarecer antes, né, porque senão não vai, acho que não vou conseguir expressar o que eu penso a respeito. Eu acho que existe uma visão equivocada do que seja uma reforma tributária. E eu tinha essa visão. Eu trabalho com reforma tributária desde que eu entrei na Fazenda, acompanhando as reformas, e eu me sentia sempre, assim, com dificuldade de saber, assim, qual é o melhor jeito, onde a gente aprende a fazer, qual é a escola que a gente faz para fazer reforma tributária. E eu tentei ver vários livros de economia tal, e os que mais me ajudaram foram 2 livros. Assim, um deles é um livro que foi escrito, dava para ver assim, que com bom humor e assim, grandeza de espírito, pelos criadores do IVA europeu. Ele chamava Viva o Imposto, Vive l'Impôt. E ele falava lá no livro, num trecho, que ele também começou com essa ideia de que como é a reforma tributária que eu tenho que fazer. E eles foram descobrindo aos poucos, né, com o trabalho, que não existe a reforma tributária. Não existe essa reforma tributária redentora que vai acontecer e que vai nos redimir de todos os males da tributação. Isso é uma coisa contínua. Como eu estava falando antes, quer dizer, desde do sistema mais primitivo, que você não consegue mal cobrar o imposto territorial urbano, até o sistema da Suécia, que é super sofisticado, você tem toda uma série de etapas para fazer e sempre tem como melhorar, né? E a gente tem o nosso estágio atual, e a gente tem que melhorar o nosso estágio atual. Não adianta a gente pegar os tributos da Suécia e colocar aqui, porque não vai funcionar, vai dar o contrário, vai dar tudo errado. A gente tem que realmente viver a nossa realidade e consertar a nossa realidade. Então, a primeira coisa, assim, o momento é parar de esperar a reforma redentora e começar a trabalhar. Eu acho que existem problemas aqui e nós não estamos lidando com os problemas, principalmente com o federalismo. Então, a reforma do Simplifica Já é uma reforma que permite que a gente comece a lidar com os problemas do nosso federalismo, instrumentalize a discussão federativa. Então, por exemplo, esse problema que nós estamos... O brasileiro tem uma relação, nós temos uma relação neurótica com o federalismo. De um lado, a gente fala que o federalismo nosso é fake, foi inventado, a gente era um Estado unitário e depois foi dividido artificialmente, quer dizer, é como se o federalismo não existisse. Por outro lado, o federalismo foi declarado uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, ele é sagrado. Isso significa que a independência dos entes federados, esses municípios que o professor Caio citou, tem de menos de 5 mil habitantes, tem mais de 1.000 municípios de menos de 5 mil habitantes. Imagina, e o problema, a independência tem que ser ampla, total. Então, eu acho assim, muito importante a gente ter diversidade. Eles têm que ter costumes locais, tem tudo isso. Agora, será que precisa mesmo cada um ter uma nota fiscal? Cada um ter regras especiais do seu ISS, cada um ter... Não tem essa diversidade, gente. Assim. Não, diversidade de dança, música, culinária é ótimo. Agora, diversidade de fisco, ninguém merece. Diversidade de regra tributária, não. A gente tinha que unificar isso, retirar e enxugar esse federalismo fiscal. O federalismo fiscal, ele não tem necessidade de ser. Agora, isso cria dependência dos entes subnacionais? Eu acho que não, porque nós aqui nessa relação neurótica que nós temos com o federalismo, a gente escreveu uma Constituição para estados que eram irmãos, que iam viver em paz. Então, como funciona a tributação do ICMS? Eu estou com mercadoria aqui em São Paulo, eu vendo para Minas Gerais, eu cobro imposto, e lá em Minas eles vão acreditar que eu cobrei o imposto. Foi feito para gente que se ama, estados que se amam. E não é verdade, os estados são hostis entre si. Cada um fica querendo tirar a parte do outro. Os municípios são hostis com os estados com os municípios, a União, a reforma que todo ente queria fazer é entrar na base tributária dos outros. Ele arrecadar mais, os outros arrecadarem menos. Então, a primeira coisa que falta, né, quer dizer assim, a união. Não união no sentido do nosso irmão mais velho, que a nossa união é um irmão maior, né?
Quer dizer, é mais um ente dentro do pacote. Então, a gente precisa de algo que harmonize os estados, algo que harmonize os municípios. Então, um comitê gestor técnico que harmonize os estados e harmonize os municípios é muito bom. Eu tenho grandes amigos secretários da Fazenda, mas eu não queria um comitê gestor de secretários da Fazenda. Eu acho que isso não funciona, porque a cabeça da Fazenda é diferente. A Fazenda está lá para arrecadar, é a função dela. O governador, ele colocou o secretário da Fazenda não para ele fazer bonito, porque é um cara brilhante técnico, ele colocou para tirar dinheiro. Ele precisa dar dinheiro para o governador poder fazer as coisas dele. Então, a cabeça do secretário da Fazenda é de onde eu vou tirar dinheiro. E isso não funciona para o fisco. O fisco, quem diz para o fisco quanto que ele tem que pegar é a lei. O fisco é uma coisa técnica, assim, pode funcionar com um monte de outras coisas. Para o fisco, ele precisa estar fechado no seu mundo técnico e cobrar aquilo que é justo. Então, vou dar alguns exemplos de coisa que não devia ter sido feita. Por exemplo, você, no ICMS, você tem crédito, você compra as coisas e tem crédito, que vai descontar do imposto das coisas que você vende. Então, se você compra uma máquina, você tem que ter crédito para aquilo. Aí inventaram na Lei Complementar 87, falar o seguinte, falaram, não, esse crédito pode ser usado em 48 vezes. Por que isso? Que sentido faz uma coisa dessa? Não tem fundamento contábil nenhum, isso é só para atrasar o fluxo de caixa e o Estado arrecadar mais. Não é o lugar de arrecadar mais. Entendeu? A gente precisa cuidar da empresa, cuidar de que ela tenha um desenvolvimento melhor. Então, essa questão do federalismo, né, envolve você ter um comitê gestor que vai harmonizar o ISS, um comitê gestor que vai harmonizar o ISS, e os dois conversarem entre si. Por que não fazer um comitê gestor só para todo mundo? Porque eu acho que vai ter um abraço de urso do irmão maior com o irmão menor. Se você colocar a união com os estados, a união ela domina os estados. Isso acontece, a gente viu no Simples Nacional. Qual é o problema? E fala, não, mas eu tenho voto, vou votar, eu tenho 1/3 dos votos. O que adianta voto? Porque eu chego lá, quem decide, quem manda, quem sabe fazer, os técnicos são todos da Receita Federal, a Receita Federal que vai pagar, e o Estado fala, não, eu vou ser contra. Você contra o quê? Eu que estou fazendo, não tem nem o que ser contra. Não tem parcelamento, então, porque eu sou contra parcelamento, outra coisa, porque eu quero que você faça diferente, mas eu que estou pagando, eu que faço. É assim que funciona a relação. Então, e os estados precisam aprender a andar com as suas próprias pernas. E os municípios também, entende assim? Dentro do comitê gestor. Existem esforços. Eu pensei que quando você estava falando daquela municípios pequenos, tal, fosse falar dos consórcios, porque isso existe mesmo. Às vezes eles se consorciam, né? E aí esses consórcios eles agem como macro municípios, né? E isso é uma das soluções, né? Isso feito junto com os comitês gestores dos municípios é uma das formas de você melhorar o federalismo. Então, o federalismo, eles chamam de federalismo também esse tipo de comunicação com os entes subnacionais, por exemplo, na Espanha, na Itália, que não são federais, né? Mas, assim, eles têm... a gente não consegue fazer orçamento aqui, não consegue distribuir as receitas, e lá na Espanha, que tem a Catalunha, que quer ser independente, os bascos, que até outro dia explodiam todo mundo que queria que eles ficassem na Europa, na Espanha, né? Eles conseguem. Tem alguma coisa errada com esse nosso federalismo. Como é que a gente não consegue sentar e chegar a um acordo conjunto? Então, realmente a gente precisa de diálogo. Muitos advogados, né, têm me dito assim, o problema da reforma tributária é que precisa haver um diálogo entre o fisco e o contribuinte. Eu vejo que o fisco não sabe dialogar consigo mesmo, não tem diálogo do fisco com o fisco. Assim, e aí funciona assim, o fisco municipal pede um dado, quando o Estado precisa, é mais fácil pedir para o contribuinte de novo do que pedir para o outro município, porque a gente não conversa entre si. Está errado, quer dizer, a gente tem erros sistemáticos no nosso federalismo. Então, eu acho que criar essas instâncias, até mesmo para saber o banner, a propaganda no site cobra ICMS ou ISS. Então, não há ninguém que possa responder essa pergunta, porque isso aí cada um vai ter uma tese e tal. Então, tem que ter uma instância do comitê gestor do Estado, do comitê gestor dos municípios, que o contribuinte faça uma consulta, que é a coisa mais básica do mundo, e daí um mês ele responde como é que
o Estado acha que deve ser pago. Se tiver errado, vai recorrer no Supremo, vão derrubar, faz uma lei ao contrário e tal. Mas não é possível que não haja uma resposta. Essa situação é insustentável. Sim, o senhor falando, eu estou lembrando aqui, falando da questão dos municípios, eu estou lembrando quantas vezes os municípios foram pedir socorro para os deputados na Assembleia Legislativa e dependendo das emendas dos deputados para conseguir manter o município vivo, literalmente. Então, quer dizer, é uma questão que... e aí os deputados ficam numa situação até muito difícil, porque querem ajudar todos os municípios, mas o recurso não dá para dividir tanto assim. E aí, enfim, é uma situação extremamente delicada. Mas eu queria falar, o doutor Alberto Macedo, um dos autores da proposta, declarou que, abre aspas, pretendemos criar instrumentos para evitar o aumento da carga tributária sobre o consumo, viabilizando mais empreendedorismo, desenvolvimento sustentável. Resumindo, o sistema tributário deve ser simples, transparente, seguro, justo e trazer emprego e renda para o país. Eu queria saber de vocês como vocês avaliam essas colocações e se essa mudança é instantânea e vai impactar no bolso e na geração de emprego assim de uma maneira rápida, efetivamente. Doutor Alfredo, doutor Alfredo, por favor. Não sou eu. Bom, algumas coisas podem ser feitas bem rapidamente, né? A primeira delas é uma racionalidade na estipulação de alíquotas, que hoje não existe nenhum critério para classificação de mercadorias fiscal. Quer dizer, você pode classificar da maneira que quiser. Quer dizer, existe um sistema internacional harmonizado que é bastante racional e que às vezes é especificado, às vezes não, sistematicamente é especificado pelos países de forma a torná-lo menos racional. A gente quer usar só a parte internacional desse sistema harmonizado, que são 6 dígitos usados do mundo inteiro. O Japão, Índia, todo mundo usa o mesmo código, sabe o que é. Com esse sistema de classificação de mercadorias, se atribuir uma alíquota para cada posição dessas 6, simples assim. Não pode fazer diferente. Então, vou dizer assim, como funciona isso? Eu quero dar uma alíquota baixa para respirador, porque é importante respirador. E aí, o que o sistema harmonizado vai te dizer? Legal, você pode fazer isso, só que você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que dar alíquota baixa também para nebulizador de gripado, sabe quando você está gripado, coloca negócio de farmácia, e para aparelho de ressuscitação de bombeiros e de UTI. Mas por que eu tenho que dar? Porque eu não sei a diferença entre uma coisa e a outra. Existe uma ciência feita, que chama merceologia, que estuda a classificação das mercadorias e sabe classificar as mercadorias dessa maneira. Quer dizer, não faça mais específico que isso. E os estados sistematicamente fazem. Tanto a União também. Então, você quer dar a isenção mais específica possível para evitar. Não dá para fazer isso. Você tem que dar para o grupo inteiro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a virtualização do escritório fiscal, a virtualização da repartição fiscal. E aí a inspiração é de um país bacana, que a Estônia fez isso. Eles conseguiram virtualizar completamente o Estado todo. Assim. Como essas empresas de computação de hoje, que você sabe que não é um prédio, não é uma loja, é um lugar na internet, é um site, um sítio. Né? Então, o Estado virou isso lá. O O'Reilly, que é um teórico da computação, teórico prático da computação americana, e chama isso de Estado como plataforma, governo como plataforma. E é uma plataforma informática. Né? Então, isso tem que ser feito. Né? Eu acho que uma terceira coisa é a seguinte: a nota fiscal, o pessoal que fez a nota fiscal é muito bom. Ela foi feita em conjunto com a Escola Politécnica, o pessoal era visionário, eles realmente enxergaram o futuro na hora que eles fizeram a nota fiscal. Ela é o padrão da computação de hoje, ela já foi feita pensando no Big Data. Entende? Assim, ela tem toda a informação, e mais do que isso, a nota fiscal é para ser emitida no lugar onde estão acontecendo as coisas. Então, ela naturalmente, ela se mistura com aquele conceito de internet das coisas, entende? Assim, ela se mistura com o cartão de crédito, com o celular, coisa. Ela foi feita para isso. A gente precisa aproveitar. A nota fiscal, ela tem também toda a informação que eu preciso, mas aí que está. A gente vai precisar de um parque computacional
bom para fazer isso. A gente teria amado fazer isso no Simples Nacional. O Simples Nacional não tinha dinheiro nem para o cafezinho, não dava para fazer. A gente trabalhava, tinha 3 salinhas lá para fazer, não dava para fazer. Então, estamos prevendo nesse Simplifica Já um orçamento para esse comitê gestor dos estados, para que tenha um corpo computacional e a gente possa usar essa base de dados para tirar das notas fiscais os dados que a gente precisa e aí, um primeiro passo, as declarações que são feitas, elas precisam ser pré-preenchidas. O contribuinte vai ver a declaração, já vai estar toda preenchida para ele dizer que está ok. Quando o preenchimento for confiável, elimina a declaração, não precisa mais dela. Entende? E assim começar a eliminar as obrigações acessórias, escrituração fiscal. Tal. É um caminho longo, né? Mas que cria certeza. Eu acho que hoje em dia, um contribuinte vem... Uma empresa vem querer se instalar no Brasil, ele pergunta quanto vai ser a carga tributária do meu produto. É justo que ele pergunte isso. E a resposta que eu tenho que dar para ele hoje é não sei. Eu não sei como te dizer, porque depende de tanta coisa, a gente pode mudar de ideia. Então, é claro que ele não vai fazer um investimento dessa maneira. Então, e que permite o investimento com toda certeza. Tá? E mais, agora, eu acho que a gente começando a fazer isso já, nesse momento da pandemia, a gente tem condições já de criar um ambiente de negócios que possa permitir que a retomada do desenvolvimento logo depois da pandemia possa ser bem mais promissora. Essa é a nossa esperança. Eu vou avançar por aqui nos assuntos para que a gente consiga falar de tudo, porque é tão interessante, é um assunto ao mesmo tempo tão complexo e tão interessante que a gente está aqui absorvido na explicação de ambos, muito interessantes, muito bacanas. Professor Caio, quando a gente surgiu a nota fiscal paulista aqui em São Paulo, as pessoas falavam assim, eu não vou pedir nota fiscal porque vão roubar os meus dados, vão saber tudo que eu estou comprando. Só que, na verdade, esse sistema não é bem assim. E eu queria saber se isso fosse possível, se o governo tivesse um controle maior, como o professor falou aí um pouco antes, se tivéssemos um controle maior das movimentações fiscais das pessoas, a gente teria, por exemplo, uma brecha menor de corrupção, a gente teria uma possibilidade de ter, por exemplo, chegou no final, na época da declaração do imposto de renda, você só diz lá, tá tudo correto aqui, pronto, clica lá e acabou. Isso é possível? Olha só, Melissa, o problema do Brasil não é o fato de ter uma fiscalização ruim ou inadequada. Pelo contrário, o Brasil ele é um país que consegue, inclusive, através dos seus auditores, através dos seus delegados, através dos seus membros, servidores no geral, nós ministramos aulas de como se faz uma sistemática de controle de dados, gestão de dados e cruzamento de informações. O nosso problema não é o fato de ter cruzamento de informações. Inclusive, o sistema que nós temos da Secretaria da Receita Federal do Brasil é um dos sistemas mais completos em termos de cruzamento de dados e informações que existe no mundo. Nós, inclusive, chegamos a ministrar cursos para países de primeira grandeza, primeiro mundo, de forma que tem que se cruzar dados. Como é que a Receita Federal consegue demonstrar esse poderio? Quer ver o maior poderio que a Receita Federal do Brasil demonstrou, por exemplo, eu estou aqui no âmbito federal, foi a partir do exercício financeiro passado, onde a sua entrega de declaração, mesmo que você fizesse por smartphone, você já conseguiria saber se você estaria com inconsistências, a chamada malha fiscal, em até 24 horas. Quer dizer, isso para um país da dimensão do nosso, é uma coisa, é um fenômeno, verdadeiramente. O nosso problema não é o fato de ter uma fiscalização. A fiscalização ela consegue cruzar os dados. O problema hoje, não são os pequenos devedores, são os grandes devedores. Os grandes devedores eles têm a possibilidade de contratar bons escritórios de advocacia, que vão, através do Poder Judiciário, empurrando, literalmente, com a barriga as dívidas. Isso vai somando um numerário muito extenso, por exemplo. Isso é público, não é uma coisa que é estranha a todos.
Os maiores devedores que nós temos, tanto na questão de tributação quanto de previdência, são instituições financeiras. Mas se você observar hoje, os débitos das instituições financeiras são monstruosos, são gigantescos. O problema não é o pequeno empresário, o problema não é aquele trabalhador, o médio empresário. Esse, em regra, ele busca, sim, tentar, no mais das vezes, atender às condições da própria fiscalização. O problema são os grandes devedores. Então, o que nós temos que fazer, justamente, é tentar minimizar o que muitos chamam de, e lógico, isso tem que ser dividido de forma tal que não possa acarretar alguma anti-isonomia, mas é, por exemplo, tentar evitar mecanismos para privilegiar o mal devedor, o mal pagador. Porque a pessoa ela vai deixando de cumprir com as suas obrigações, porque ela sabe que mais à frente vai vir uma determinada anistia, vai vir uma determinada remissão, que vale a pena efetivamente você dever. Você não precisa pagar ordinariamente. Quem paga ordinariamente são pequenos devedores, médios, que estão mais preocupados com isso. Os grandes devedores, eles vão empurrando no máximo que podem e quando chegam ao final tentam buscar o quê? Determinados acordos com o próprio governo através de legislações e com isso diminui o impacto, o que vai alavancar inclusive uma ausência e uma afronta à questão concorrencial. Então é óbvio que se eu tenho um pequeno empresário, um médio empresário, determinado contribuinte, que ele tem pago as suas obrigações em dia, perto daquele que não cumpre com as suas obrigações e definitivamente vai empurrando isso para frente, isso afronta critérios de concorrência, isso afronta critérios de livre iniciativa. Então é óbvio que o nosso grande problema é a flexibilização, em muitos casos, da própria legislação. Se nós aumentarmos o cerco em termos de continuar firme na questão da fiscalização como vem sendo tomado, diminuindo cada vez mais a questão de incentivos para os maus pagadores e, consequentemente, com isso, não arrumar mecanismos legislativos para tentar fazer com que isso seja possível, a tendência é que isso vá diminuindo aos poucos. É óbvio. Se nós tivermos também uma carga tributária mais adequada, com o aumento da fiscalização, a tendência, como o doutor Alfredo coloca, é de diminuir a informalização. Você acaba tornando a questão mais formal. Mas o problema é que hoje nós podemos ter alguns mecanismos para tentar coibir a forma como isso é levado. Porque hoje, é o que eu digo, o grande problema, se você buscar dentro dos principais devedores, tanto da União quanto dos estados, são pequenos devedores. Os débitos eles são concentrados em poucas pessoas e com um volume muito grande. Isso vai sendo levado de uma forma muitas vezes legítima, lícita, só que aquilo com uma possibilidade muito grande por causa do nosso próprio processo, do próprio sistema que nós temos jurisdicional, isso é levado a cabo a longos anos. E chega depois ao final de determinados itens, isso acaba sendo totalmente colocado à parte. Isso acaba sendo totalmente colocado de lado. Então, o que eu vejo em consideração nós temos que ter a possibilidade, sim, de termos tão somente uma fiscalização da forma que ela vem sendo feita, inclusive aperfeiçoar essa fiscalização da forma que ela já vem sendo aperfeiçoada, mas principalmente buscar fechar o cerco desses grandes devedores, fazendo com que haja a possibilidade, então, de diminuir quaisquer espécies de incentivos, subsídios, benefícios que vão tentar privilegiar determinadas classes em detrimento a outras. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu lamento, porque assim, foi tão interessante, foi tão produtiva a nossa conversa, que a gente ficaria aqui muitas horas nesse bate-papo. E eu queria saber, e assim,
analisando aí o Simplifica Já, a gente sai de um país com não só uma carga tributária pesada, com muitas regras de imposto, como vocês haviam mencionado aí durante a conversa, até regras aí de imposto em âmbito municipal, estadual e federal. A gente parte dessas diversas regras para uma federalização e menos regras aí para que a gente tenha uma divisão melhor, tanto de imposto quanto da fatia que esse recurso vai chegar. E aí eu queria as considerações finais de vocês, se vocês gostam da proposta, se vocês têm algo a acrescentar nessa proposta. A gente tem um tempo curtinho aí, 2 minutinhos para a gente encerrar. Doutor Alfredo, por favor, as suas considerações finais. Não, naturalmente, porque eu gosto, acredito, é por isso que eu estou trabalhando nessa proposta, né? E eu acho que ela é vital para o desenvolvimento do país. A gente precisa começar a fazer agora. Eu tenho muito medo que o impasse e a vontade de fazer uma reforma redentora com alterações significativas na Constituição não nos impeça de fazer a reforma que nós precisamos. A gente precisa sair desse marasmo e começar a criar meios de evoluir o sistema tributário. É só isso que nós precisamos agora. Depois, mais para frente, se faz o resto. É isso. Obrigado. Professor Caio. Corroborando o que o doutor Alfredo falou, não existe realmente uma única reforma. É um conjunto de reformas, é passo a passo. Não existe uma única reforma salvadora, redentora, assim como não existe um único jeito para se dar certo as coisas. Eu levo em consideração que nós dependemos de um conjunto sistemático de reformas. Sistematizar, simplificar as questões municipais, a simplificação das tributações federais, a simplificação das tributações estaduais, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais uma busca, enquanto isso, de uma diminuição da despesa, para que aí sim nós possamos diminuir aos poucos também o impacto da carga tributária brasileira. Bom, muito obrigada pela presença de ambos, pelas explicações tão claras, tão didáticas de ambos. Acho que é um assunto muito importante para todos os brasileiros e que a gente tem aí uma possibilidade de entender um pouco melhor esse assunto complexo e com certeza a gente volta a conversar sobre isso. Muito obrigada, doutor Alfredo, muito obrigada, professor Caio, pela disponibilidade em estar conosco. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou sobre o Simplifica Já, uma proposta que foi feita para o governo para a simplificação da carga tributária brasileira. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.